Fraturas do tornozelo e pé. Esse é o tema que nós vamos abordar e principalmente as fraturas, né? Dentro da parte do tornozelo do pé, nós vamos nos ater às fraturas do pilão tibial. Né? Vejam aqui a fratura importante com cominuição, com fratura do malelo fibular, aqui uma vista na tomografia e aqui uma reconstrução por tomografia, né, em 3D. Aqui um outro caso, também com fratura, com a redução aqui realizada e fixação com placas e parafusos. Aqui é um desenho mostrando a parte de uma fratura ao nível do pilão. Muito bem, vamos começar com a definição. O que é uma fratura ao nível do pilão? Ela é uma fratura metafisária que compromete a superfície distal aqui da tíbia, né? Então essa porção distal da tíbia é o que acaba acontecendo. Veja aqui a cominuição, traços aqui oblíquos também, mostrando que nesse caso houve alguma força torsional também no momento que houve a fratura. É o que nós observamos também aqui nessa outra radiografia, nessa reconstrução 3D. Vamos fazer inicialmente umas considerações anatômicas sobre o tornozelo, para avaliar essa parte referente à área, à zona do pilão, nessa zona metafisária. E a gente tem aqui a formação da pinça, né, que é dada pelo maléolo fibular, pelo maléolo tibial aqui, e no topo, aqui está a parte inferior da articular da tíbia, e aqui nós vemos a parte do topo e a parte medial e lateral do talos. Isso acaba se encaixando de forma, né, perfeita aqui. Né? Então aqui nós vemos a área da metáfise tibial, que é essa parte distal da tíbia, a parte da fíbula aqui, e a superfície articular, que é essa área que a gente deve tentar preservar ela da melhor forma possível, para sempre buscando com o tratamento a reconstrução dessa área do mais anatômico possível e tentar fugir de todas as formas, né, das complicações mais severas que envolvem o comprometimento articular e um componente degenerativo pós-traumático. Então vamos ver as características que acontecem, né, nesse tipo de fratura. Geralmente são pacientes do sexo masculino, provavelmente porque também o pessoal do sexo masculino acaba estando envolvido, né, tem um pouco mais destemido, né, e acaba se envolvendo ou se colocando em risco de uma maneira. A mulher costuma ser um pouco também mais prudente, né? Geralmente são pacientes mais jovens, né? Estão numa faixa de etária ativa. O mecanismo de trauma geralmente é por alta energia, embora também possa acontecer em casos com baixa energia. Geralmente nós podemos ter no momento desse trauma, né, como a gente comentou anteriormente, um trauma rotacional, com o pé fixo no solo e sofrer uma torção. Pode acontecer isso também em quedas de altura, né, sobre o pé, sobre o membro inferior. E o impacto, né, com a desaceleração muito rápida, né, por exemplo, no caso dos veículos automotores, nós podemos, é um dos momentos em que nós temos como consequência uma fratura acometendo o pilão tibial. E essas fraturas podem se associar muitas vezes a uma fratura de calcânio, fratura do planalto tibial, fratura de acetábulo, fratura do anel pélvico, fratura de coluna lombar, né? Então, geralmente, quando você tem uma história de queda de altura, a gente precisa fazer a avaliação do paciente, realmente descartando todos esses outros locais, porque podemos ter fratura ao nível de coluna, podemos ter, conforme a gente já falou aqui, e que deve ser investigado também ao nível do planalto tibial. Então não ficar simplesmente, de repente pode acontecer do paciente chegar com uma fratura exposta ao nível do pilão tibial, e aí a gente dá uma atenção muito grande para a parte que é mais visível e esquece todas essas outras associações ou outros locais que também poderá a gente encontrar uma fratura. É uma fratura que ela tem uma reputação ruim. E por que ela tem reputação ruim? Porque o tratamento ele acaba sendo difícil,
o prognóstico é um prognóstico incerto, mas principalmente porque são fraturas que envolvem muitas vezes uma quantidade de energia muito grande para poder acontecer essa fratura, e com isso existe uma dissipação muito